Olá, seja bem-vindo a mais uma série Crescimento. Então, hoje nós vamos falar sobre restauração. Então, nós estávamos falando nas matérias passadas sobre a queda, como o homem perdeu a sua filiação através do pecado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Falamos na aula passada sobre justificação, sobre substituição, que Jesus tomou o nosso lugar para nos dar vida. E hoje eu vou falar sobre essa restauração, onde através da cruz, através de Jesus e da sua ressurreição, ele nos colocou de volta à posição de filhos de Deus. Amém? Então eu quero que você leia comigo aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituído no original significa perder a posição. Então nós tínhamos uma posição de filhos na criação. Nós tínhamos uma posição de filho de Deus, que tínhamos governo sobre a terra. Quando pecamos, nós caímos dessa posição. E quando nós caímos dessa posição, a Bíblia diz que nós fomos destituídos. Ou seja, não temos mais a autoridade, não temos mais a posição de filhos. Nós assumimos, infelizmente, uma posição de pecadores, de pessoas que estavam em dívida para com Deus, mortos espiritualmente. Fomos destituídos da glória, estávamos vestidos de glória, vivíamos na graça e na glória de Deus e acabamos caindo dessa posição. Mas glória a Deus que depois do versículo 23 tem o 24, e o 24 diz assim: sendo então justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus! Deus nos substituiu através de Cristo naquela cruz e Ele nos justificou, ou seja, Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou tudo aquilo que estava contra nós e Ele nos deu novamente essa posição. Ele nos colocou essa posição de filhos. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Oh, como Deus é bom! Ele nos substituiu através de Jesus e através desse sacrifício que Ele fez por nós, que custou um preço alto para Ele, mas para nós foi de graça. Então, todo aquele que aceita a Jesus recebe de graça de volta essa posição de filhos e podemos hoje ter comunhão com Deus novamente. Sabe o que a Bíblia diz também? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos em pecados, nós estávamos com dívida diante de Deus, mas Jesus desceu lá no inferno, Ele nos resgatou daquele império e nos transportou para o reino. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos no reino de volta. Hoje você está no reino novamente porque Jesus restaurou isso para nós. Oh, aleluia! E essa restauração, ela trouxe benefícios para a nossa vida. E um deles foi, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz que nós podemos nos achegar de novo para conversar com o nosso Pai. Nossa comunhão foi perdida. Nós não tínhamos acesso a Deus. As pessoas estavam perdidas sem Deus, sem um Pai para relacionar. E a Bíblia diz: assim sendo, aproximando-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, nós podemos nos aproximar diante de Deus novamente, através desse sacrifício. Ele restaurou a nossa comunhão. Nós temos comunhão com Deus. Você pode orar com o seu Pai. Aonde você estiver,
você pode falar com Deus e Ele te ouve, porque Jesus restaurou isso para nós. Algo também maravilhoso que foi restaurado com a comunhão foi receber a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. A Bíblia chama o Espírito Santo de ajudador, de conselheiro, de amigo fiel, aquele que nos guia em toda a verdade. Você hoje tem o Espírito Santo dentro de você e ele pode te ajudar nos momentos mais desafiadores da sua vida, e isso através dessa restauração. João 14:16 diz assim: temos essa esperança. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Conselheiro, para estar sempre com vocês. O Espírito Santo está sempre contigo. Ele é essa promessa maravilhosa e isso foi restaurado, essa comunhão por dentro novamente. E por último aqui que eu quero ensinar vocês, o que foi restaurado foi a nossa autoridade. Aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, foi dito, e ele disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide. Ou seja, nós recebemos dessa autoridade delegada, sabe? Você tem autoridade sobre demônios hoje. Você tem autoridade sobre a enfermidade. Você tem autoridade para que os seus filhos, a sua casa, estejam em paz ali naquele lugar. Você pode expulsar tudo aquilo que não vem de Deus dentro da sua casa, no seu emprego, na sua vida, porque Jesus restaurou essa autoridade. Essa autoridade estava nas mãos do diabo, mas ele nos tirou do império de trevas, ele nos transportou para o reino, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E hoje eu e você temos autoridade para abençoar a vida de pessoas, para expulsar espíritos malignos na vida de pessoas. Isso foi restaurado, está nas nossas mãos. Então eu termino esse ensino hoje, nessa série Restauração, te dizendo: Ele nos restaurou, Ele nos colocou de volta na posição de filhos, e nós temos todos esses benefícios para viver todos os dias. Então fica com esse ensino, pratica ele em nome de Jesus.